Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje eu resolvi falar sobre uma reflexão que eu recebi alguns anos atrás, quando eu estava no comecinho do autoconhecimento e de expandir sobre a espiritualidade, e que com os anos eu fui tendo cada vez mais certeza dessa reflexão, dessa filosofia, desse modo de viver, né? Que é a gente seguir o nosso coração, seguir o entusiasmo do nosso espírito, né? Seguir aquilo que nos faz alegre, aquilo que faz o nosso coração vibrar, de que tudo aquilo que nos traz a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, aquilo que faz com que a gente se entusiasme, aquilo que faz a gente vibrar por dentro de alegria, aquilo é o certo pra gente. Mas antes de entrar nesse assunto e começar a falar sobre ele, primeiro eu gostaria de fazer uma grande diferenciação aqui para que esse tema possa ser o mínimo confundido ou o mínimo mal entendido. Então, vou fazer uma diferença aqui para vocês do que eu considero de alegria e euforia. Quando a gente fala de euforia, de êxtase puramente superficial, é aquele pico que a gente tem, né? Um pico de adrenalina, é um pico de hormônios, onde a gente se sente muito bem, é aquele prazer muito momentâneo. Então é aquele pico que você chega lá em cima, mas é uma coisa muito momentânea e é sempre causada por algo externo. Então às vezes você tá ali em êxtase ou você tá ali eufórico porque algo de bom vai acontecer, ou porque você vai fazer uma viagem, ou porque você vai fazer algum evento, vai ir em algum local, tem uma programação para seguir, ou algo muito legal aconteceu, você ganhou uma promoção, ou você ganhou mais no salário, ou enfim, ou você está num relacionamento, casou, teve filhos, enfim. Tudo aquilo que vem de fora a causa é euforia. E tudo aquilo que vem de dentro, tudo aquilo que não precisa de uma causa para aquilo existir, é alegria, né? Nessa mesma proporção. Então, quando a gente fala daquele estado que a gente se sente bem, mas que sempre é causado por algo externo a nós, é um estado por si momentâneo. Então a gente atribui a isso como euforia, como êxtase. Mas a alegria real, assim como falava Osho, é a alegria que vem de dentro. É uma alegria que não precisa ser causada por algo externo. É ao contrário, é uma alegria que vem sem nenhuma causa e que pode ser cultivada. Então, a diferença entre alegria, entusiasmo, ou êxtase ou euforia é que na alegria a gente não precisa de um fator externo para que ela ocorra. Né? Na alegria a gente sente sem ocorrer algo, sem ter algo acontecido. A gente sente aquele bem-estar, a gente sente aquele contentamento com a vida, a gente se sente feliz, né? Essa é a alegria, aquele estado para fora, estado para cima, aquele estado onde todo o seu corpo vibra, onde seu espírito fica alegre, mas sem nenhum motivo específico. É por ele mesmo. Então não é algo que veio de fora e causou aquela sensação em você. Não foi uma substância que você usou. Você não teve que fazer alguma atividade para causar aquilo. Né? Aquilo veio espontaneamente de dentro de você. Então quando você usa uma substância ou você faz alguma prática, né? Uma prática radical, um esporte radical, você sente aquela adrenalina, sente aquele bem-estar. Ou quando você faz alguma coisa errada ali, você sente aquela adrenalina por estar fazendo algo errado e por ter medo de alguém descobrir. Isso não pode ser confundido com a alegria verdadeira, porque a alegria verdadeira ela vem de dentro, né? Ela não é causada por algo externo. Tanto que se a gente for chamar isso de alegria, no momento que aquilo sumir da nossa vida, ou que aquilo acabar, que está causando, a alegria também se dissipa, né? E a alegria ela não é assim de verdade. A alegria ela continua apesar das coisas em volta, né? Ela não é causada por algo externo. Só que a sociedade ela não sabe muito sobre alegria. Então, quando a gente fala de alegria, a gente sempre faz
uma ligação com a euforia, com o êxtase. Então a gente fala, eu tô alegre. Mas aí às vezes você tá ali se anestesiando, você tá usando substância, você tá bebendo, você tá fazendo algo ilícito, você tá se prejudicando o seu corpo de alguma maneira com algum comportamento. E aí você fala que você tá alegre, mas na verdade aquilo é uma euforia passageira e é causada por algo externo, diferente da alegria. Então a primeira coisa que eu queria falar aqui antes de começar o tema é isso. E quando eu falar aqui que você deve seguir a sua alegria, não é para você seguir sua euforia, êxtase, você seguir a sua adrenalina, mas você seguir esse sentimento interior que vem de dentro, esse sentimento que não é causado por nada de fora. Ele simplesmente existe dentro de você e você passa a perceber ele em um período, né? Ele não é causado por algo externo. E eu falo muito com vocês aqui no canal sobre seguir o próprio coração. O tempo todo eu tô usando essa terminologia, o tempo todo eu tô falando isso, né? Quando eu falo de seguir o próprio coração, é simplesmente porque no lugar onde está o nosso coração, né, o nosso cardíaco, tá ali o chakra cardíaco. E o chakra cardíaco, ele tem também, além das outras funções dele, ele também tem a função de ligar o corpo ao espírito. É através do chakra cardíaco onde a gente chega ali no espírito, na alma. Tanto que, por exemplo, no Theta Healing, quando a gente vai fazer uma reprogramação de crença a nível de alma, a gente vai através do chakra cardíaco. Então, o chakra cardíaco, ele é uma ligação entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, a nossa alma. Por isso, quando eu falo aqui com vocês de vocês seguirem o seu coração, é vocês seguirem essa ligação, vocês seguirem aquilo que tem mais sagrado dentro de vocês. É vocês seguirem ali aquilo que seu espírito quer, aquilo que sua alma precisa, sua alma quer, aquilo que é reservado para ela, aquilo que é uma necessidade dela. Muitos de vocês já devem ouvir falar sobre o projeto reencarnatório, de que antes da gente reencarnar aqui na Terra, a gente faz um projeto antes com os espíritos amigos ali, que vão, né, estar encarregados de nos ajudar com a nossa reencarnação. E a gente ali escolhe, né, qual as nossas questões que a gente quer lidar nessa vida, qual a missão que a gente vai ter, quais relações a gente tem que curar, o que a gente vai ajudar no coletivo quando tem essa proposta, ou o que a gente vai ajudar no individual, o que a gente pretende melhorar no individual, no emocional, no moral. O que a gente pretende realizar aqui na Terra. Então, tudo isso é visto no projeto reencarnatório. E como a gente tem um véu do esquecimento quando a gente chega aqui, que a gente já não lembra de mais nada, também não lembra o nosso projeto reencarnatório, seria muito difícil se a gente não tivesse nenhum parâmetro. Então, simplesmente a gente iria programar algo que depois a gente ia esquecer e aí ia torcer, ia fazer assim com os dedinhos, ia torcer para aquilo dar certo, para eu cumprir aquilo, né? Mas não é exatamente assim, a gente não fica à deriva. Então, quando a gente faz uma programação reencarnatória, embora quando a gente entra aqui no corpo físico, o nosso ego, a identidade que a gente cria, não saiba sobre esse projeto reencarnatório, sobre as coisas que a gente programou, que a gente quer realizar, o nosso espírito sabe. Então, como o nosso espírito sabe, para a gente poder ter consciência aqui no corpo físico, a gente precisa de uma ligação, de algo que faça com que a gente pegue do nosso espírito e traga para o corpo físico. E como eu disse para vocês aqui, é pelo chakra cardíaco. Mas não somente pelo chakra cardíaco, é através da nossa essência. Então, quando a gente está em estado meditativo, que a gente está conectado com a nossa própria essência, a gente está conectado com o nosso espírito. E aí a gente consegue ter vislumbres, a gente consegue ter pequenos insights, pequenos clarões e flashes sobre o que realmente é pra gente no nosso projeto de vida, o que a gente quer realizar, o que a gente deve realizar. Então, quando Deus nos põe aqui na Terra, Ele não nos põe totalmente como um cego num tiroteio. Ele não põe a gente totalmente cego. Tem o véu do esquecimento por inúmeros motivos, mas a gente tem sim uma noção, um norte, um GPS que a gente pode seguir para a gente conseguir entrar ali e cumprir o nosso projeto reencarnatório, né? Ele não é assim tão simples, ele não é assim tão na cara, porque se fosse tão na cara assim o que a gente deveria fazer, não seria mais uma escolha. A gente não teria que fazer esforço para seguir o nosso projeto. A gente ia seguir automaticamente. Então, por isso que não é, de nenhuma maneira, tão simples, tão na cara.
Porque se fosse assim, seria uma coisa determinista. Ou seja, quando a gente fizesse o nosso projeto reencarnatório, já estaria completamente determinado que é aquilo que a gente ia cumprir. Só que quando a gente chega aqui, a gente fica um pouco cego, um pouco perdido, a gente perde um pouco da nossa consciência, a gente perde um pouco da nossa noção. O que é o nosso GPS para a gente sentir o que é pra gente ou não, tá no nosso coração, tá ali no nosso cardíaco, tá ali naquilo que faz o nosso coração vibrar, naquilo que nos traz entusiasmo de espírito, aquilo que nos traz realização pessoal. Então, por exemplo, vocês podem ver que quando alguém ela nasce com um talento, muitas vezes a pessoa descobre que ela tem um talento, não é exatamente porque ela fez uma coisa e ela viu que ela era muito boa, mas sim porque ao fazer aquela coisa, ao ter aquele hábito, ao praticar aquela atividade, ela se sentia muito bem. E, consequentemente, também por ela se sentir muito bem fazendo aquilo se torna uma vocação, aquilo se torna um talento natural. E tem muitas pessoas, como por exemplo, se a gente for falar, a pessoa tem um dom para desenhar. A pessoa ela não nasce sabendo todas as técnicas de desenho. Uma forma onde uma criancinha com um dom de desenhar e uma forma como um profissional desenha é totalmente diferente. Tem prática, tem estudo, tem experiência. Mas se a criança, ela desde que ela é pequenininha, ela já começa a desenhar e tem muito entusiasmo em fazer isso, esse é um sinal que talvez no projeto reencarnatório dela tenha ligado a essa profissão, a ser desenhista. Já tem pessoas que é em relação à música, tem pessoas que é em relação à palestra, tem pessoas que é em relação a uma fascinação, por exemplo, a querer ser astronauta, a querer ser cientista, a querer ser historiador, a querer ser professor. Então a gente vai percebendo através disso, não é só pelo que a gente faz bem, mas sim o que faz o nosso coração vibrar. Então, quando a gente chega aqui na Terra, embora pareça pra gente, a gente não fica completamente cego, sem nenhuma ajuda, sem nenhum amparo. Porque a gente tem dentro da gente as respostas. Só que, como eu já disse, não é tão simples. Você não vai perceber isso olhando um segundo para dentro de você assim. Ou no meio do turbilhão do dia a dia você vai perceber aquilo. É necessário que você esteja consciente, presente e que você esteja aberto a ouvir o seu próprio coração para você poder perceber aquilo que é para você ou não. Se você estiver no turbilhão fazendo coisas anestesiado, no automático, que nem um zumbi, fazendo coisas sem sentir se aquilo é o certo ou não, você não vai conseguir perceber aquele entusiasmo. Você não vai conseguir perceber aquilo que seu coração está falando. Vai passar despercebido. Então, para a gente conseguir perceber o que está no nosso projeto, na nossa missão, aquilo que realmente faz sentido para a gente, que tem a ver com a gente, é através desse sentimento. Mas não é a gente, no meio da euforia, que a gente vai conseguir perceber. É necessário momentos de consciência, momentos onde a nossa mente está mais quieta, momentos de silêncio interno, para a gente conseguir ouvir isso, porque no meio do turbilhão é muito difícil que a gente consiga ouvir. Então, em muitos momentos que a gente está passando por alguma dificuldade, ou tem que fazer uma escolha, a gente fica muito preocupado e fica falando que a gente não sabe o que fazer. E a gente fica tentando fazer as coisas na base da força, na base da marra, fazendo escolhas, fazendo com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer na marra. Só que o que a gente não percebe é que se a gente parasse alguns minutinhos e silenciasse, muitas vezes a resposta ia aparecer pra gente. A gente simplesmente vai fazendo as coisas de forma automática e esquece isso, que dentro da gente existe essa resposta. E quando a gente é criança, a gente tem essa sabedoria. A gente tem isso de seguir o próprio entusiasmo, de seguir o próprio coração, de seguir aquilo que faz sentido dentro da gente, que é a nossa verdade. Quando a gente vai crescendo, a sociedade vai podando, vai falando que isso é piegas, vai falando que isso é bobagem, vai falando que isso é infantil, vai falando que o certo é seguir a cabeça, que o certo é seguir um moralismo, que o certo é fazer tudo o que ela tá pedindo ali, que se você tiver que escolher entre uma coisa que te faz bem, que te faz feliz, que te alegra, e uma coisa que é certa para ela, que você tem que escolher aquilo que é certo na sociedade, mesmo que não prejudique ninguém, mesmo que só diga respeito a você. Ainda assim, a sociedade endossa esse tipo de comportamento e ignora completamente os sentimentos, ignora completamente o coração, né, esse estado de consciência.
A sociedade quer que a gente fica fazendo tudo o tempo todo sem pensar, sem refletir, sem intuir em nenhum momento. Porque ela sabe que no momento que a gente começar a silenciar, que a gente tiver momentos de pausa, momentos de lazer, onde a gente olha para dentro, ela sabe que as respostas estão ali. Então ela convida a gente o tempo todo a fugir dessas respostas, a fugir de olhar para dentro, para que a gente nunca saiba a resposta. Mas a resposta sempre está aqui, o tempo todo com a gente, dentro do nosso coração. Tanto que quando a gente tem certeza sobre algo na nossa vida, a certeza ela nunca é na cabeça, porque a mente nunca tem certeza de nada. A mente ela sempre fica pensando em várias possibilidades. Então, eu tenho como trabalhar nessa área X aqui e eu tenho como trabalhar nessa área Y. Essa área X aqui tem tal benefício e tal prejuízo. A área Y tem tal benefício e tal prejuízo. Se você fica só na mente, você não sabe como que você vai escolher, porque tudo tem contraste, tudo tem bom e ruim, tudo tem benefício e tem prejuízo. Então, se você fica só na mente, você não consegue escolher. Ao contrário, quando você segue o seu coração, você tem aquela certeza. Então, quando a gente tem certeza sobre algo na nossa vida, não é porque veio do racional, da gente ficar pensando e intelectuando, sem menosprezar, claro, o intelecto, porque ele é muito importante. Não desmereço de nenhuma maneira. Eu uso muito o intelecto e uso ele como uma ferramenta, mas eu não faço com que a razão, o intelecto, a minha mente, seja o meu senhor o tempo inteiro. Então, quando a gente tem certeza sobre algo, a gente não tem certeza aqui, a gente tem certeza aqui. Só que a gente não parou para perceber, então a gente acha que a certeza é aqui da cabeça. Então a gente vai fazendo tudo achando que é a cabeça. Só que na verdade a certeza está aqui, dentro da gente. Só que pra gente poder perceber isso, como eu já disse, a gente precisa parar, silenciar. E se a gente nunca para, nunca silencia, a gente vai vivendo a vida desconectado da gente mesmo. E aí a gente não completa a nossa missão, a gente não resolve aquela pendência que a gente tinha para resolver, a gente não cura aquela relação, a gente não faz aquilo que a gente não completa nem 10% daquilo que a gente se comprometeu. Por quê? Porque a gente entra aqui com o véu do esquecimento, não tem nenhum momento de consciência de olhar para dentro, então a gente vai fazendo tudo automático, a gente perde a linha, quando vai ver a gente está vivendo uma vida totalmente avessa à do nosso propósito. Então, quando eu falo de seguir o entusiasmo espiritual, seguir o próprio coração, de ter isso como uma filosofia de vida, significa seguir aquilo que Deus plantou dentro de você como GPS, como o que é certo. Quando a gente se depara com uma situação, a gente sabe dentro da gente o que é certo e o que é errado. Só que a gente fica devaneando, a gente fica racionalizando, a gente fica pensando em desculpas, pensando em porquês. Então a gente fala, mas não é tão errado assim. Mas e se for dessa maneira que nessa ocasião pode ser certo, né? Vamos parar para pensar. E aí você começa a ignorar aquilo que você está sentindo, aquilo que está dentro de você. Mas tudo aquilo está dentro da gente. Isso do nosso projeto reencarnatório e também as leis divinas. Então, quando a gente para e silencia e olha para dentro, a gente consegue ter certeza se o caminho que a gente está seguindo hoje tem sentido com o nosso projeto, tem sentido com a gente. E nunca que vai ser algo do nosso propósito, da nossa missão, e não vai nos alegrar. Porque se você parar para pensar, tudo da natureza, tudo na nossa vida tem esse prazer, né? Tanto que quando as pessoas elas perdem o prazer em comer, por exemplo, é tão ruim comer, né? Então o que faz a gente comer, se alimentar, trazer nutrição, é o prazer em comer. O que faz a gente beber é ter o prazer em beber água. O que faz a gente, por exemplo, ter filhos é o prazer na relação sexual. Claro que não se limita só nisso, mas muitas vezes o prazer ele é um mecanismo da natureza, do nosso próprio biológico, de nos mostrar o que é certo, né? Sem excessos, mas nos mostra o que é certo. Tanto que se você tirar o prazer de alguém comer, essa pessoa não vai querer nem comer um grãozinho, um pedacinho de nada. Ela vai perder essa vontade. Então ela comia também pelo prazer. O prazer a motivava. O prazer dizia que aquilo era necessário para ela. Da mesma forma, quando tem algo no nosso projeto reencarnatório, projeto de vida, missão, que é algo para a gente realizar, curar, aquilo sempre está dando prazer pra gente, aquilo está sempre enchendo o nosso coração, trazendo uma realização, fazendo com que a nossa alma vibre, fazendo com que o nosso corpo vibre por inteiro. Então esse é o indício que Deus nos dá pra gente saber qual que é o nosso caminho. Só que a gente fica cheio de racionalizações, então,
Não pode. Ah, isso aqui não pode. Ah, isso aqui é feio. Né? Isso aqui eu não aceito pela sociedade. Ah, se eu fizer isso aqui, as pessoas vão me julgar. Ah, se eu fizer isso aqui, tal pessoa, fulano, vai me rejeitar, não vai gostar mais de mim, vai achar que eu sou estranho. Então, é melhor não fazer. Só que aí a gente perde aquilo que é importante, aquilo que a gente se comprometeu a fazer quando a gente estava se programando para vir para cá. E aquilo realmente é o que a gente quer fazer no fundo. Só que a gente fica perdido aqui na vaidade, a gente fica perdido aqui no ego, fica perdido aqui nas racionalizações, no que a sociedade diz que é certo, e a gente vai esquecendo a nossa alma, esquecendo aquilo que realmente faz sentido pra gente. E quanto mais você vai seguindo o seu coração, o entusiasmo do seu espírito, sem ser euforia, como eu já disse no começo do vídeo, sem ser êxtase, sem ser algo que vai ser causado por uma substância ou por uma prática, um ato, quando a gente segue o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, aquilo que ele quer, a gente vai tendo confirmações ao longo do tempo que aquilo realmente é o certo. Então você faz uma coisa que você segue seu coração e às vezes é um pouco polêmico, você faz uma coisa que você sente que é certa pra você e as pessoas falam que não é certo, as pessoas julgam, mas aí lá na frente você percebe que aquilo foi o certo e que as pessoas estavam enganadas em achar que elas detinham a verdade do seu caminho, que elas estavam enganadas em achar que elas sabiam o que é certo ou não para você, que você sim sabia, porque você sentiu dentro de você, você intuiu dentro de você, se perguntou o que é o certo e assim você teve a resposta. Sendo que em um momento elas perguntaram se a vida que elas vivem é realmente a certa, se as decisões que elas tomaram têm realmente consonância com o coração delas. Uma vida sem nexo, uma vida sem ânimo, uma vida desconectada do propósito é uma vida onde o coração é esmagado, a alma é esmagada. É ensinado que você tem que ignorar a alma, o coração, o sentimento, onde você tem que viver só na razão. Isso é que faz a gente sair do nosso propósito. Quando a gente está conectado com o nosso coração, com as nossas certezas internas, com os nossos valores, a gente consegue saber o que é o nosso caminho, o que é o certo pra gente, quais decisões tomar. Se a gente tem dúvida, a gente senta, silencia e espera a resposta chegar. Aquilo que for pra você, o seu coração vai vibrar. E aquilo que não for pra você, você simplesmente não vai sentir nada. Essa é a resposta. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, de eu intuir algo e sempre quando eu seguia meu coração, sempre quando eu seguia essa minha verdade, aquilo que minha alma estava falando, aquele quentinho no meu coração, depois aquilo era confirmado para mim ao longo prazo que aquela era a decisão certa de eu tomar. Eu ficava cada vez mais realizado pessoalmente e espiritualmente, cada vez mais feliz. Quanto mais eu seguia meu coração, quanto mais eu respeitava esse GPS interno que me foi me dado quando eu cheguei aqui. Então, isso não pode ser visto de nenhuma maneira como uma filosofia de vida onde você segue o prazer momentâneo, onde você não pensa nos outros, onde você não age com amor, onde você não age com empatia. Ao contrário, quando você segue o seu coração, você faz aquilo que o seu espírito precisa e aquilo que é o certo para sua evolução espiritual. Então você não vai querer empurrar alguém da escada, você não vai querer empurrar alguém da ponte, você não vai querer se jogar da ponte seguindo o seu coração. Você vai seguir aquilo que é necessário para sua evolução e aquilo que é o certo para você segundo o seu projeto de vida. Então, de nenhuma maneira eu estou endossando aqui um comportamento egoísta, um comportamento de ficar buscando prazer momentâneo sem consciência, em anestesia, em uso de substâncias, em qualquer tipo de inconsciência, mas sim a plena consciência, em olhar para dentro de você e buscar dentro de você as respostas que já existem. Então, antes de fazer qualquer coisa, tomar uma decisão importante na sua vida, silencie a sua própria mente, silencie o seu ego, vai para o seu cantinho e se pergunta o que faz realmente sentido para você e o que faz o seu coração vibrar, o que traz um quentinho para o seu peito. Essa é a resposta. Continua perguntando até essa resposta chegar, porque uma hora ela chega. E com certeza, como a gente não é desamparado em nenhum momento, se a gente não consegue naquele momento entender o que é certo pra gente, com certeza os nossos mentores vão nos avisar ao longo do dia a dia.
Esse é o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Foi um tema bem profundo que eu gostei bastante de falar com vocês. Eu peço, por favor, que vocês possam deixar o seu like, se inscrever no canal, para que esse conteúdo cresça e para que o conteúdo que nós criamos juntos ele possa ser entregue a mais pessoas, que o canal possa crescer e se estabelecer e essa mensagem ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço pela sua presença e agradeço por você estar comigo aqui até o final.